Flamengo ontem perdeu a oportunidade de se isolar do segundo colocado, que é o Palmeiras, né? Abriu uma vantagem de 5 pontos, porém o Flamengo conseguiu fazer o que nós, torcedor flamenguista, estamos acostumados a ver em jogos decisivos do Flamengo. Esse elenco do time atual do Flamengo. Toda vez que o Flamengo precisa vencer um jogo, precisa abrir pontos, precisa decidir o campeonato, parece que o Flamengo parece que pipoca dentro de campo, os jogadores começam a burgar dentro de campo, e aí acabou que nós perdemos o jogo para o Fluminense e perdemos a oportunidade de a rodada passada ser uma rodada perfeita para nós, torcedor flamenguista. E nós vamos falar sobre a análise dos jogos de ontem, né? E de quem foi a culpa, né? Quem nós podemos colocar na conta aí a culpa da derrota do Flamengo e do Flamengo também ter se isolado na tabela do Campeonato Brasileiro. Mas, infelizmente, por incompetência, mais uma vez, desse elenco do time do Flamengo, a gente perdeu a oportunidade de abrir aí 5 pontos do Palmeiras e até mesmo ser campeão aí até antes da última rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos falar tudo isso agora aqui no canal Flow Oficial 19, mas antes disso, queria que você deixasse aí o seu inscrito, o seu joinha, no final do vídeo também você pudesse compartilhar e comentar a notícia do Mengão. É aqui embaixo de graça, você não paga absolutamente nada. Então, sem mais delongas, vamos para o que interessa. Gente, ontem o Flamengo perdeu uma oportunidade de ouro de ser líder absoluto, de abrir 5 pontos de vantagem contra o Palmeiras. O Flamengo entrou em campo sabendo que o Palmeiras empatou o jogo e era para esse time ontem entrar com sangue no olho, morder a faca, né, com a faca nos dentes para ganhar do Fluminense. Parece que ontem que era o Fluminense que estava brigando pelo título do Brasileirão e o Flamengo aí que estava brigando pro, sei lá, para não dá para entender a cabeça desses caras. Mas mais uma vez o Flamengo prova para o torcedor que quando a gente precisa do time para vencer o jogo, parece que o time burga, né? Burgou contra o Fortaleza, burgou, né, ia burgando contra o Sport, burgou contra o Vasco, burgou contra o Grêmio no Maracanã. Perdemos pontos importantes no Brasileiro por conta de jogos decisivos que era para o Flamengo decidir os jogos, o Flamengo não conseguiu decidir. Infelizmente, por incompetência de mais uma vez esse elenco do Flamengo mostrar o quanto esse time nas horas difíceis, decisivas, ele burga dentro de campo. Eu não sei, não dá para entender. E também não dá para entender também, gente, a insistência do Felipe Luiz em jogadores que não estão rendendo com a camisa do Flamengo. Eu acho que o José Boto, junto com o Mbappé, deveria chegar com o Felipe Luiz e também com o elenco do Flamengo e dar-lhe uma rasgada nesses caras, porque não dá para entender, gente. Cara, não dá para entender isso. O time que está brigando para ser campeão corre até o risco de perder a temporada por conta de não ter, muitas das vezes, perdão a palavra, não ter culhão para decidir aí um jogo que pode decidir a temporada, pode até decidir, né, pode comprometer a temporada, na verdade. É isso que é a verdade. Então eu acho que o técnico Felipe Luiz está pecando muito, né? Eu sei que o Felipe Luiz vai errar, normal, é de todo treinador errar, mas pô, o cara insiste toda vez com jogadores que é preferência dele, são os prediletos, não dá, mano, não dá. Os caras não estão rendendo dentro de campo, os caras não estão rendendo dentro de campo. Samuel Lino é um. O cara não consegue, daí parece que ele não entendeu ainda o que é jogar no Flamengo, o que é a dimensão do clube de regatas do Flamengo, o que é a torcida do Flamengo, o que é o Maracanã cheio, o que é a cobrança, a exigência que nós, torcedor do Flamengo, temos para esse jogador. Parece que o time do Flamengo só funciona quando a torcida bota uma pressão maluca, parece que os caras só conseguem funcionar. Né? E o Felipe só consegue entender quando aqui bancada começa a exigir, começa a apertar o cinto, parece que ele começa a entender. Né? Você tem um exemplo, o Pedro, que ele não estava colocando o Pedro aí, depois que tanto torcida pegar no pé do cara, o cara colocou o Pedro e o Pedro rendeu, o Pedro conseguiu aí dar a volta por cima. Infelizmente as lesões está comprometendo a temporada do Pedro, que está fazendo muita falta para o ataque do Flamengo. E aí coloca o Samuel Lino, o Emerson Royal, cara, pelo amor de Deus, não dá, cara, bota esse cara no banco. O Varela tem que ser titular absoluto. O Varela é muito melhor do que o Emerson Royal. O Varela é muito mais técnico do que o Emerson Royal. E o cara não consegue render dentro de campo. O cara todo, sabe, o cara erros excessivos. Tá certo que você pode errar um jogo, tudo bem. Mas você errar todo o jogo não dá, cara. Não dá. Não tem condição. Errou contra o Santos, errou contra o Sport. Ontem estava errando de novo. Cara, não dá para entender o que passa na cabeça desses caras, jogadores do Flamengo. E ontem também,
O Everton Cebolinha entrou super bem. O Juninho também, cara, entrou super bem também. O Everton Cebolinha tá pedindo passagem. Os caras da querem vender o Everton Cebolinha pra ficar com o Emerson Royal, pra ficar com o Samuel Lino. Não tem condições. O Everton Cebolinha, na sua melhor forma, ele rende. O cara joga. E o cara não coloca, o cara coloca o cara no segundo tempo. Errou também em tirar ontem o Luiz Araújo também, que é um cara que o único jogador que chuta de fora da área do Flamengo é ele. E ele tira o Luiz Araújo também. Cara, pra deixar os caras que não estão rendendo dentro de campo, não dá para entender isso. Outra coisa, bota um rapaz, o garoto de 17 anos, o cara entrou nervoso contra o Sport, não jogou bem, fez besteira, depois coloca no jogo no Fla-Flu, no jogo Maracanã lotado. Por que ele não colocou o Danilo? Por que ele não coloca um cara experiente, coloca um rapaz novo? Rapaz errou, deu um tijolo pro Rossi. Rossi também, por excesso de confiança, também errou também. Podemos também colocar a derrota do Flamengo também na conta do seu Rossi, né? Na conta também, não estou querendo queimar aqui o garoto que tem 17 anos, está iniciando sua carreira, mas também, né, houve um erro da parte dele de ter entregado aquela bola pro Rossi. E também tem essa derrota do Flamengo está muito na conta do seu Felipe Luiz por ter mexido, escalado o Flamengo errado e está insistindo com jogadores errados. Ele pode perder a temporada por estar insistindo em jogadores que não estão ainda entendendo o que é jogar no Flamengo. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Tá certo que tem certos jogadores que não conseguem render na primeira temporada, na segunda. Quem sabe o Samuel no ano que vem ele renda mais. O Emerson Royal também renda mais. Mas, cara, nesse ano não tá dando para esses caras. Esses caras têm que ficar no banco. O Felipe Luiz tem que parar de insistir com esses caras. Próximo compromisso do Flamengo, gente, é contra o Bragantino. Graças a Deus o Palmeiras conseguiu também, foi incompetente também, que perdeu, não consegue vencer os últimos 3 jogos, foi incompetente também e também deixou também ali o empate junto com a vitória. Mas aí, gente, é o seguinte, agora é torcer para que o Palmeiras tropeça, para que o Fluminense também entre com sangue no olho também contra o Palmeiras, e o Flamengo tem que fazer também o dever de casa, vencer o Bragantino para manter a liderança do Campeonato Brasileiro e seguir em frente aí, porque o próximo jogo do Flamengo vai ser contra o Atlético Mineiro, e vocês sabem que o Atlético Mineiro tem um ódio mortal do Flamengo. Então, o que você achou? De quem você acha que você quer colocar na conta e a derrota do Flamengo? Deixe seu comentário aqui embaixo, compartilhe e comenta, porque isso é muito importante aqui para o nosso canal, porque isso aqui é Flamengo.